Porque hoje, com o digital, com a inteligência artificial, você vê a Sora. Tem filmes que foram cancelados porque ele é um vídeo que ele não replica, ele cria. Então é bizarro, né? Aí você fala... e aí Como você competir, né? E aí você vê as pessoas falando, acabou a minha carreira. Não, existem profissões que vão deixar de existir, assim como na nossa época deixaram de existir profissões. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um BAU Talks. Essa é uma iniciativa do Colégio BAU, do curso técnico do Colégio BAU. Antes de mais nada, convido você a compartilhar, comentar, curtir esse episódio, trazer sugestões, o que você quer ver aqui nesse podcast. E hoje nós temos uma estreia aqui, nosso coordenador, Eduardo, vem aqui no nosso estúdio aqui no colégio. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Qual que é a sua expectativa aqui do podcast, sua experiência aqui no colégio, quanto para o pessoal de casa? Bem, eu sou Eduardo, coordenador do ensino médio, do curso técnico. Estou aqui no BAU há pouco tempo, né? Estou começando agora como coordenador, mas já fui professor aqui no BAU. Já coordenei, já dirigi outras instituições, tenho aí alguns anos de experiência, sou pedagogo de formação e acho que a gente tem muita coisa para discutir, para conversar, para trocar de ideia, principalmente com a nossa convidada também. É isso aí, Leandro, e a expectativa? Está bem alta, ainda mais que é uma parceira aí da mesma área de atuação, minha e sua, né, Vitor? É curioso que ela é parceira um minha, misto. parceira sua, deu um misto, Ela né? é um misto, vai ser bem bacana. Da área financeira que foi pro marketing também, né? Isso aí, então eu sou o professor Leandro, né? Também sou professor aqui do Colégio Técnico BAU. Também temos uma empresa juntos, o Vitor e eu, e o papo vai ser muito bacana, porque falaremos agora com Daniela Lopes. Aê, Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Daniela. Pelo convite. Daniela, empreendedora e também especialista na área financeira. Na verdade, trabalho desde os 15 anos, né? Mas não era nessa área, mas fiquei 25 anos no mercado financeiro. Caramba. Sou CFP, né? Que é a certificação de planejador financeiro. E há cerca de 1 ano e meio comecei a empreender aí na área de marketing para ajudar empreendedores, profissionais liberais a se posicionarem, né, na carreira no digital, né? Porque o digital mudou muito. Hoje o cartão de visita é o Instagram, é o LinkedIn, então ajudar essas pessoas, né? Porque o mercado tem muita gente, né? Seja na área financeira, seja na área do marketing, que acabam sendo muito rasas, né? Então não tem essa especialidade. Então trago um pouco da experiência de multinacionais, de bancos, de escritórios de investimentos para o mundo de empreendimento também, né? Então, acho que... E a área de marketing hoje ela é bem desafiadora, porque a gente lida com, meu sobrinho faz, eu vou usar o Canva, eu vou, enfim. Então, eu não quero mais porque minha sobrinha vai fazer um vídeo. Gente, isso me fala, eu os 17 anos que eu tenho de estrada, a pessoa invalida tudo porque acha que num cursinho, ou fez um cursinho de 3 meses de Canva e sabe tudo. Ontem, vocês falando isso, ontem eu fiz uma reunião com uma cliente e ela falou exatamente isso. Eu estava procurando um cursinho lá de Canva para aprender como que faz uma arte. Eu falei, olha, o conhecimento você não compra. A experiência. Uma arte no Canvas ou que é o que as pessoas, né? Hoje eu peguei uma foto de uma cliente cortada, feita no Canvas. Eu falei, então, esteticamente, o que isso mostra para o seu cliente? Então, as pessoas elas não têm a consciência de que aquilo mostra a importância que ela dá para a qualidade do atendimento. Total. Como que eu quero ter uma posição de autoridade, de conhecimento, se o que eu faço ali, que eu coloco, apresento para o meu cliente, é qualquer coisa? Então, e aí invalida, né? Invalida toda a experiência. Então, a gente fala muito sobre isso e a gente faz a estratégia direcionada para as pessoas que entendem. Porque é mais fácil você falar com quem já se convenceu de que investir naquilo é importante do que convencer as pessoas, né? Sim. Porque é isso, é a menina, é minha prima, é meu primo, é a menina do marketing, aí paga lá 200, 500 reais e tá tudo bem. Né? É uma depreciação do trabalho, É uma depreciação, né? E isso em todas as áreas. Sim, total. Né? E a gente também esbarra lá na agência de também, não posso falar nomes, mas tem uma agência grande que a gente pega muitos erros dela, que faz o marketing de replicação. Sim. Praticamente uma seita, né? Eu falo que é uma seita, porque ele replica tudo para todo mundo e burla Google, burla um monte de coisa, e a pessoa vem, o que eu faço com isso aqui? Agora tô penalizado,
no Shadowban, enfim, o que eu faço aqui? Aí a gente vai entender lá, arruma a conta da pessoa, leva meses para poder fazer o negócio, aí ela fala, tá, beleza, então agora eu vou fazer sozinho. Aí ela vai e ferra tudo de novo e fica nesse ciclo, né? Porque muito assim, complicado. Você precisa entender o que está por trás disso. Existe uma estratégia, que é onde as pessoas não entendem. Porque os profissionais qualificados, seja em qualquer área, né? Você se formou. Quantos anos de estudos e até hoje? Porque o marketing, por exemplo, o que funcionou ontem, não funciona mais hoje. A parte de investimentos, o que era bom ontem, não é mais tão bom hoje e vai depender de cada cliente. Nossos avós, com a antiga poupança, Sim. a poupança que tem. Né? Então, assim, a gente lá na agência tinha... Os meninos que trabalhavam com a gente chegaram e falaram, não sei o que, começou a falar de investimentos, meu dinheiro está na poupança. Eu, tá onde? E aí eu achei bacana que teve uma pessoa que saiu recente, né? E aí ela falou, aprendi muita coisa aqui, inclusive tirei meu dinheiro na poupança. Aí eu dei risada, né? Porque tem muitas coisas que são culturais, né? E essa questão do menino, do marketing, isso... As pessoas falam, eu quero fazer marketing, eu quero fazer um post. Mas o marketing não é só um post. É muito menor dos mais né? do que isso, né? Então... E é isso, quantas vezes você entra na internet ali, você compra um pack de 10 artes. Gente, é copia e cola. Sim, aí você não e tem diferencial nenhum. para aquele cliente, né? Às vezes o processo Dá um Ctrl+C, é muito complicado. É a comunicação, né? Outra campanha, outra. Porque quem que é o seu público? Se não é direcionado, não vai ter efeito. Cola, né? Exato. E Eduardo, que te trouxe o Eduardo, na verdade, hoje também, para falar nesse papo, a importância do curso técnico, da preparação na base desses alunos, para quando for empreender ou for ter um desafio profissional, ele ter a consciência de que a base é importante, o estudo é importante, essa preparação para ter um diferencial competitivo real e não um replicador de qualquer coisa que a gente vê na internet. Pensar, né? Porque hoje, com o digital, com a inteligência artificial, você vê a Sora. Tem filmes que foram cancelados porque ele é um vídeo que ele não replica, ele cria. Então é bizarro, né? Aí você fala, e aí como você competir, né? E aí você vê as pessoas falando, acabou a minha carreira. Não, existem profissões que vão deixar de existir, assim como na nossa época deixaram de existir profissões, né? Só que como que você se alia a essas ferramentas e a ser um braço para você? Eu falo para os alunos que a gente está passando pelo mesmo processo que o pessoal passou pela Revolução Industrial, onde você tinha o trabalho braçal. Sim. E vieram as empresas, as pessoas, e agora, o que eu faço? Sim. Vou perder meu emprego? É isso. Não, na verdade, a gente vai ter que pensar diferente, Exato. porque a mão de obra já está ali, aquela serviço braçal já existe. Agora, Sim. como é que eu vou ter estratégia? Isso a máquina não faz. Não tem faz. Máquina ainda que pensa. E pensar. Porque o que acontece? Hoje, o copia e cola. Hoje, eles têm preguiça de pensar. Eu tenho um filho de 14 anos. E eu falava lá atrás, hoje ele entende o que é a interpretação de texto, mas as pessoas não interpretam o texto. Você chegou num ponto excelente, que a gente tem desafios, né, Eduardo? Que eles copiam do chat GPT exatamente o que está ali. E o chat GPT, gente, é uma ferramenta que é excelente. Sabe quem ganha com ela? É quem sabe conversar com ela. Exatamente. Porque se você coloca ali, ela vai trazer qualquer coisa, mas se você começa a conversar com ela, e aí, mais uma vez, eu lembro como se fosse hoje, o Gabriel falava assim, mas para que serve interpretação de texto? Isso, sei lá, hoje ele está com 14, há 5 anos atrás, ele realmente era menor. Eu falava, filho, para ninguém te enrolar. Que às vezes ele falava, eu vou ler um resumo. Eu falei, mas o resumo é a ideia de alguém. Não, mas eu leio mais de 2, 3 resumos. Falei, mas ainda assim é um resumo, é a opinião de outra pessoa. Por que as pessoas são rasas? Porque elas veem cortes de notícias que a massa, né, para atingir a massa, e aí você não tem um intelecto para pensar. E tá tudo bem você ler a opinião das outras pessoas. Tá tudo bem, mas você precisa ter a sua. Contanto que... Né, não ficar numa bolha. Você também tem lido, você também tem participado. E a gente sabe que hoje as redes sociais trabalham por algoritmo. Então, ela vai te entregar o que você está querendo ver. Então, aquela vira a sua realidade. A bolha. E não é a realidade do outro. Aí é onde acontecem os conflitos, os choques. Se vocês estão falando de uma área bem sensível, de né? interpretação de texto, como é importante a comunicação
em qualquer lugar que você esteja, seja no ambiente empresarial, no ambiente entre amigos, em casa. Muitas vezes os conflitos podem ser evitados se você tiver uma boa comunicação. E Exato. hoje, o que a gente percebe? As pessoas às vezes não têm tempo de falar, então ela acha que ela falou uma coisa, na minha cabeça tá muito claro, só que quem recebeu essa informação não recebeu do jeito que eu passei. Você não garantiu que ela recebeu também. E aí começa, né? Eu falo uma coisa, ainda mais quando as mensagens são pelo WhatsApp, onde Exato. você não sabe o tom de voz, Eu a forma. falo isso. Então, assim, se gera um conflito, né, por falta de uma comunicação. Exato, E a gente está exato. perdendo isso, nessa Tá. comunicação, esse alinhamento entre as pessoas. Tá, e assim, é exatamente isso. As pessoas, elas, primeiro, a maioria, essa geração não gosta de falar no telefone, né? É o WhatsApp, verdade. e é isso, você não sabe o tom que a pessoa está falando. Né? Então, manda um áudio, e depende também do seu estado de espírito. Que às vezes vai... Porque às vezes você vai não está bem, aí atravessado, você né? vai atravessado, exatamente. Então, assim, se comunicar, interpretar o texto, ler, as pessoas têm preguiça de ler. Olhar resumo, tá tudo bem, mais uma vez. Só que, e aí eu falo sempre isso pro meu filho, né? E eu também sigo isso. Não siga só o que você gosta. Porque se você só segue o que você gosta, mais uma vez, o algoritmo ele vai te entregar o quê? A sua bolha. Se você só tá na sua bolha, você vai entender que o verde é só o verde que é bom, que é bonito, que é legal. E os outros? Então, por isso que hoje a gente vê tantos conflitos em várias linhas, né? As polarizações, as extremidades, em vários aspectos, por conta disso. Total. Porque eu assumo que a minha verdade é a verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. As pessoas perdendo a amizade de anos, se bloqueando em rede social, deixando de falar por N motivos, Por né? N Só por alguém pensar diferente. Exato. Então, assim, eu lembro de uma vez, de uma situação com o Gabriel, que ele queria pintar a unha de preto. Pra mim, tudo bem. Ainda na hora eu fiquei assim, né? Porque todos os youtubers tinham, sei lá, não, quantos anos atrás. E aí eu falei, tudo bem, filho. Ele, tudo bem? Eu falei, tudo bem, só que você tem que entender que nem todas as pessoas vão achar legal. E você vai ter o primeiro desafio dentro da nossa casa. Porque meu pai, ele não é preconceituoso, mas ele é conservador. Então, quando ele viu, ele olhou assim, aí ele não falou nada, mas aí no dia seguinte ele virou e falou pro Gabriel, eu nunca imaginei que um neto meu ia pintar a unha de preto. Aí ele me liga, mamãe, o vovô não gosta mais de mim. Mas a comunicação. A comunicação, é porque na idade dele, né, do seu pai, no caso, quando ele era criança, a criação que ele teve, os ensinamentos, os valores, Imagina. era uma outra... E o medo, né, assim, dele ser julgado, dele ser... E aí eu falei, e aonde que tá que ele não gosta de você? Acredito que naquela época até mesmo as mulheres não podiam pintar cor de Não, vermelho, não, preto, porque né? tinha, né, tem as categorias. As categorias, né? Então era muito limitado. Exato. E aí eu falei, e onde que tá que ele não gostou? Aí ele, não, mas ele falou isso. Eu falei, entendi. Eu falei, só que é o seguinte, você quer que ele te respeite pela sua decisão de ter pintado a sua unha e você não tá afetando ninguém. Porque o teu espaço, a gente estava falando disso nos bastidores, né? O seu espaço termina quando começa o do outro, né? E você tá pintando porque você gostou. Só que você tem que entender que tem essas pessoas que não vão gostar. E pro seu vovô, isso não é legal. E vai precisar aprender a lidar com esse processo. Exato, mas assim, ele não tá tá dizendo que ele não gosta, mas assim, você quer ser respeitado, mas você não está respeitando a opinião dele. Exato. E nem sempre as pessoas que você gosta vão concordar com as suas atitudes, com as suas decisões. E tá tudo bem. Ninguém precisa. Às vezes ele pergunta, você gostou? Você acha que tá bonito? Eu falei, o que você acha? Porque se você viver em função dos outros, quantas vezes eu faço, às vezes até hoje. Ai, poxa, será que vai ficar bonito? Será que... Gente, então assim, a gente precisa... E a rede social traz muito isso. Uma comparação. Eu quero ser o outro, você vê corpos perfeitos, vidas perfeitas, e aquilo não é real. Uhum. E aí eu quero ser respeitado, mas eu não respeito o outro. Que mundo é esse? Mas eles já vêm com uma... Hoje, né, os adolescentes, eles já têm uma
uma identidade muito forte. Eles já vêm com uma opinião muito formada. Coisas assim, eu vou fazer pronto porque eu gosto e assim, sabe? É um poder que eu, pelo menos na minha idade, né? Eu não tinha isso. Eles têm isso, mas tem a parte da depressão. Tem, porque eles se Mas é o espelham. extremismo. né? Mas é o extremismo. Porque uma coisa e aí eu não sei, mas eu percebo que uma coisa é a minha identidade, que é realmente... Mas o outro ponto não ouço os outros, que eu quero é o que é válido, né? É isso e pronto, e acabou, não te ouço, porque eu sou dono da verdade. E o outro ponto é confrontar. Porque a gente também vê muito isso, né? É o confronto. Então, assim, às vezes eu até gosto daquilo, mas se é para dar uma cutucada, então eu vou fazer mais um pouquinho. E aí tem isso que você falou, porque o vazio é muito grande, porque o externo eu apresento aquilo, mas como que eu Só tô olham aqui? o show, né? O bastidor do show ninguém vê, né? É de fora para dentro e cada vez mais, por conta disso, não sei se vocês já assistiram o Dilema das Redes. Dilema das Redes, Sim, tá no perfeito. Netflix. É um fala da documentário, né? Que fala exatamente, e eu acho que todas as crianças, adolescentes, pais deveriam assistir. Porque ele fala o quanto isso assim, perturba a cabeça de qualquer pessoa, não é só criança. É isso que eu ia falar, E adulto também. E, assim, os diretores de Google, de Instagram, de Facebook, os filhos deles não têm rede social até ter 16 anos. Pasmem. Eles estão certos. Eles estão certos. E hoje você vê crianças com menos de 1 ano com celular. Eduardo, você que foi professor com a gente, né, o ano passado aqui, acredito que você tinha a visão que nós temos, mas agora, sendo coordenador, você já foi coordenador em outra escola, né? Acredito que há um tempo atrás, né? Eu atuei por 11 anos como coordenador, depois me convidaram para ser diretor. Eram cursos do Senai dentro de uma instituição. Então, eu tinha, no período da manhã eram 12 turmas, no período da 12 turmas, no período da noite 12 Caraca. turmas. Ao todo, a gente tinha 36 turmas. Caramba. E Quantos alunos? a instituição toda tinha 1.700. Só no profissionalizante, nos cursos técnicos, a gente tinha quase 800. Nossa. Então, era aquela movimentação dentro da instituição. E, assim, o que a gente está conversando aqui, eu vejo... A faixa etária mesmo que a gente trabalha aqui? A faixa etária mesmo, a faixa etária de ensino médio, Vitor. Era... A diferença é que eles não faziam ensino médio na instituição. Eles faziam ensino médio nas escolas deles e no contraturno. Então, quem estudava de manhã ia de tarde para a instituição e o contrário, né? Uhum. Mas, assim, eu vou comparar até com o que a gente tem hoje aqui, Vitor. Assim, o que eu enxergo hoje, um pouco do que a Dani está colocando, essa bolha se vive e eles vêm com essa personalidade, eles vêm com essas características que eles veem na rede social. E eu acho que aí que entra a importância do que a gente faz aqui. Né? A importância de discutir as coisas do dia a dia, discutir as coisas que são práticas mesmo, de trazer a realidade do mundo profissional, de mostrar como é o marketing, de mostrar como é o mundo da área financeira, da área da contabilidade, de mostrar como é essa realidade do empreendedor. Né? Quando a gente discute um pouquinho com eles e traz nessas aulas, eu dava aula de empreendedorismo com vocês, plano de negócios, e aí você vê que o aluno, por exemplo, ele é frustrado, me frustrei com tal situação, e daí? Vamos aprender com a vida, né? Vamos aprender com isso, vamos entender Não vai ser a primeira nem a última. E vamos aprender com ela. Você acredita que, né, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, quando você estava no outro colégio lá, mais que isso até, né? O que mudou de lá para cá nos jovens do dia a dia? Porque acredito que naquela época você não tinha tanto Instagram. Aumentou a bolha. Aumentou a bolha. Aumentou a quantidade de jovens que ficam dentro dessas bolhas. Porque eu saí dessa instituição em 2018. Então, volta aí 10 anos atrás, 2008, 2007 foi quando eu entrei. Então, acho que até tinha a época do Orkut ainda, né? Orkut, Facebook. E assim, tinha o Facebook, tinha a questão... Mas o celular, por exemplo, hoje, no BAU, a gente não usa o celular, os alunos guardam o celular. Naquela época, o celular até existia, mas não era aquela questão de... Era mais para ligação mesmo, né? Mas a gente via, mas havia muito mais engajamento por parte dos alunos, porque eles não estavam nessas bolhas, muito mais participação deles do processo. Hoje eu enxergo que o jovem perde muito isso. Ele vive naquela bolha, o verde é o certo, e eu vou ficar nesse verde, como a gente veio conversando. E se o professor, abre aspas, né, vai contra aquele argumento, ou traz uma outra opinião, ou pede que ele assista um vídeo e aquilo vai contra ele, aí acabou. Aí não gosta do professor, não gosta da matéria. É ruim, a matéria é ruim, a escola é ruim. Quando, na verdade, o que a gente está fazendo com eles é refletir sobre
o processo que é o dia a dia, que é a vida mesmo. O empreendedor vai lidar com uma série de problemas. Né? Vocês mesmos, na agência, vão chegar numa situação e falar, não deu certo com essa empresa. Sim. Ok, o porquê não deu certo? É aí que entra o aprendizado. Sim. É aí que entra o sentar, o refletir, o assistir, o estudar. Né? Essa semana eu brinquei com os professores que estavam lá, acho que eu até brinquei com o Leandro, falei, eu estou tendo que estudar mais coisa. Sim. Por quê? Porque mudaram e, ok, eu tenho experiência, eu estudei, mas eu tenho que continuar estudando, a gente tem que continuar estudando, as coisas mudam. A cada hora sai uma coisa nova, E assim, né? no dia a dia, a gente fala como professores do técnico, qual que é a nossa grande dificuldade? Por que muitos alunos abominam o técnico ou não olham com bons olhos? Porque acho que a primeira choque de realidade com a vida real. Porque eles estão no mundinho deles, assim que eu interpreto, eles estão no mundinho deles, estão acostumados ali numa certa proteção, e nós já estimulamos uma vida real, né? Então, o ensino médio já é para isso, preparar para uma faculdade, para um mercado de trabalho. Então, quando você começa a pressionar um pouquinho mais e mostrar a realidade, pera, não quero isso. Quero voltar para a minha zona de conforto. Mas não tem volta. A vida está aí. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que interagir com as pessoas, você vai ouvir muitos nãos. Muitas pessoas vão discordar do que você fala e você vai ter que aprender a lidar com isso. Eles não estão nesse assim, nível de preparo, sabe? E a gente todo dia ali fomentando, ajudando, porque eles... E a nossa forma de abordagem com eles vêm do 9º ano, então, assim, é uma outra linguagem, uma outra... Até porque eles estão deixando a fase, né, de ser realmente criança para entrar na adolescência. E quando eu entro em sala de aula, até falo com eles, eu só trabalho com adulto aqui, eu não trabalho com adolescente, porque vocês não querem ter autonomia para ir no shopping, para ir em tal lugar. Até brinco, eu falei assim, eu tenho certeza que tem aquele contatinho já no WhatsApp ali, já estão começando a paquerar, então, assim, já tem vida adulta, não tem? Então, vamos pensar na parte financeira também, na parte... Assim, que assim, desde que eu trabalho com escola, essa idade sempre chega para mim, lá no dia 12 de outubro, e pergunta, não vai ter nada na Semana da Criança? Sempre, né? Sempre. É só o que convém, né? Adultos. Mas é que quando me convém, eu posso ser criança. Quando Exatamente. vem a responsabilidade, mais uma vez, a gente vive uma geração que eu quero tudo, só que eu não... eu quero ter tudo, mas eu não quero ter responsabilidades. Sim. Né? E a vida é isso, a vida é ter responsabilidades, a vida é não ceder, que a gente estava falando sobre isso, é não ceder aos seus desejos o tempo todo, é você se contrariar, né? E é saudável, você tem que aprender a lidar. É você escolher acordar cedo e fazer uma atividade física. Todo dia você vai acordar ali com vontade de fazer aquilo? Não. Mas você para e fala, poxa, é necessário. Então, ir contra a sua vontade hoje é estimulado e, de alguma forma, o mundo te agrada. Se o mundo não me agrada, eu bato o pezinho. Se o professor não é do jeito que eu gosto, eu não quero. Ou não faz o que eu quero, né? E aí, assim, né? Óbvio que um professor, e mais uma vez que você disse, precisa, e depois da pandemia, desafiam muitos professores. Com certeza. Porque o método de ensino mudou. Na minha época era diferente. O professor mandava e todo mundo ficava quieto. Hoje em dia, com eles... Não dá para você chegar lá e começar a falar, só falar. Não, você não consegue segurar. Eu vejo para o meu filho. Para segurar a atenção tem que ser algo diferente. Algo diferente, algo inovador. Algo inovador. E a pandemia, nas aulas online, para você, assim, direto ali na sala já é difícil, você imagina online. Né? Fez mágica. Fez mágica. Então, assim, e aí hoje que eu vejo é isso, o professor ele precisa ter cada vez mais conhecimento, ele precisa, não o professor só, né? Mas eu estou falando porque a gente está, né? Todas as áreas se atualizar, porque o que funcionou ontem não funciona mais hoje, na parte de investimentos a mesma coisa, né? E em tudo, né? O marketing é mais rápido ainda, né? Mas assim, você tem que saber a linguagem para chegar no caso do professor, no seu aluno. E aí, é óbvio, vai ter professor que você vai gostar mais. Eu garanto que cada um de nós aqui tem aquele professor que você lembra até hoje, que era o professor que você amava a aula. Podia ser aquela aula mais chata, mas ele sabia conduzir. Então, a condução faz a diferença. E aí, às vezes, o Gabriel fala, mas essa matéria é muito chata. Esse professor é muito... Eu falei, filho, tenta pegar algo de bom, porque você vai ter que ter. Você vai ter que fazer. E assim, vai ter que participar. Não tem opção de você... Eu lembro que ele odiava português. Aí ele teve uma professora que foi mais legal. E aí ele, agora eu gosto. Aí teve um dia que ele falou, mas eu sei por quê. Eu odeio português. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Estuda bastante. Vira ministro da educação e tira a grade de português. Aí ele olhou pra minha cara. Você tá falando sério, mamãe? Eu falei, até lá você vai ter que ter português.
Então, assim, tem coisas que não adianta você discutir, não adianta você ficar martelando, porque você vai ter que passar por isso. Ou você fica reclamando toda vez e não vai adiantar, ó céus, ó vida, ou você fala, putz, o que eu posso tirar de proveito disso? Porque na vida tudo você pode tirar proveito. Aí você está preparando seu filho para a realidade. Exato. Só que assim, ele não é o alecrim dourado, e hoje tem muito alecrim dourado, né? Eu tô preparando ele para a vida. Então, assim, você não vai fazer tudo o que você gosta. Muito pelo contrário. Nem no mundo, né, Por isso, mercado de trabalho, de negócio. você não vai fazer tudo o que você gosta o tempo todo. Muito pelo contrário. Eu recebi outro dia um aluno em sala de aula, ele estava sentado, né, que a gente tem que... Eu sempre corrijo a postura deles, Sim. né? E a gente acaba até passando, porque eu falo, eu dou aula para adulto. Então, assim, eu venho aqui me preocupar com o meu conteúdo. Agora, o jeito que você senta, é óbvio que você tem que sentar com postura. E às vezes, quando eles encostam, colocam o pé na cadeira, eu falei, então, você já imaginou se você for entrar para trabalhar numa empresa e seu chefe te pegar assim, eu não vou trabalhar para ninguém. Eu falei, não, eu vou ter a minha empresa. Eu falei, então, você vai ter quantos clientes? Eu quero ter uns 20 chefes para olhar, porque qual a credibilidade que você vai passar para o seu cliente se ele chegar na sua empresa e você tiver desse jeito? Então, assim, é uma geração que a gente precisa ter o cuidado de como a gente conversa com eles, porque o mercado está muito agressivo. E às vezes aqui no técnico, a gente vem com uma realidade que foge do que eles estão acostumados. Eles não estão no mercado de trabalho. Então, muitas vezes a gente fala, né, Eduardo, e é abstrato o que a gente está falando. Sim. E a gente recebeu a Duda, que é uma ex-aluna daqui, e assim, ela falou que ela está na faculdade, e tudo que ela está vivendo na faculdade... a realidade de autonomia, de sair para... E ela tá no INSPER, né? No INSPER, né? Ou seja, não é qualquer E faculdade. eu tava falando com eles essa semana, eu falei assim, gente, eu não tenho que ficar preocupado se vocês estão prestando atenção ou não. Vocês têm que ter essa noção. Eu não vou ficar falando não para ir no banheiro, para não ir beber água. Você tem que ter responsabilidade. Se eu sair agora para encher minha garrafa para beber água, o que eu estou perdendo de aula? Exato. É relevante? Eu Exato. domino a matéria? Então, Exato. assim, a gente não tem que... Eu falo para eles, eu não gosto de falar não para ninguém, porque eu não tô na sua pele, eu não sei o que você tá sentindo. Se você realmente tá com mal-estar, que você tá com... Se você quiser se enganar, ok, mas assuma as consequências. Então, acho que essa fase, o grande desafio que eu vejo, né, o Eduardo, o Leandro, que dá aula para eles também, é a gente mostrar para eles que não é o não, e sim é a responsabilidade, a consequência. Exato. Tá bom, eu posso tudo que eu quero, mas é a fala, consequência depois disso. O professor não ensinou, o professor não passou, não é, Eduardo? Aí é mais fácil passar para o outro. A gente estava falando disso, né? Que Bastidores, toda ação tem uma reação. Antigamente, não sei vocês, mas eu fui criada que tudo era pecado, tudo era errado, né? Eu nunca falei isso pro Gabriel. Sempre falei o seguinte: você vai tomar as escolhas que você quiser na tua vida, seja ela qual for, mas arque com as consequências. Né? Você pode fazer o que você quiser, mais uma vez, lembrando que seu espaço acaba quando inicia o do outro. Mas toda ação gera uma reação. Então, assim, se você tomar uma decisão de sair e ficar o tempo todo fora da sala de aula, você perdeu a matéria. O que você vai fazer com isso? Até porque você não vai ter uma pessoa, um pai, uma mãe, um professor tempo da vida todo. inteira para ficar Não. policiando. Exato. Você tem que, exatamente. E eu acho que eu sempre pensei muito isso. É uma ação em conjunto, o colégio e em casa. Isso é bem importante, né? A educação, quem dá é o berço, é de casa. Você não ensina uma pessoa mais velha a ter educação. Ou ela tem, ou ela não tem. Assim como valores. Né? Tem coisas que não se abre mão. Tem coisas que, na minha época, eram básicas. Né? Hoje não existe mais. O óbvio não existe. Hoje, às vezes, você tem que explicar que você tem que chegar no horário. Às vezes, você tem que explicar que você precisa ter disciplina. Você tem que explicar que você precisa fazer a sua parte. Você tem que explicar que você precisa entregar as coisas no prazo. Então, o óbvio hoje não existe mais. Né? Então, assim, e é isso, toda ação gera uma reação. E aí tem muita gente que terceiriza a responsabilidade. Né? E a responsabilidade de educar é dos pais. E nós, como professores, dependemos muito dos pais. Porque é uma extensão. Então, o que a gente brincou, né? Quando eu falava, o Gabriel, ele chegava me contando alguma coisa, mamãe, aconteceu isso. Eu falei, tá, o que você fez? Porque eu conheço meu filho. Tudo tem as duas versões, né? Sim. 3, né? Três a versões. minha, a sua e a verdadeira. É a verdadeira, verdade. As 3 versões. Então, assim, me conta. Eu sempre falava, eu prefiro saber por você do que vir alguém do colégio e contar o que aconteceu. Aí, às vezes, ele nem saía e já me ligava, né? Porque é isso, né? É tratar e educar para a vida. E isso é de berço, é de casa. Não é... É de dentro para fora, né? O processo de formar para a vida...
fundamental a presença de pai, com o acompanhamento dos pais, Não o tem. acompanhamento da escola, dos professores. Sim, e eu sempre, assim, esse é a 4 mãos. É dentro de casa e o colégio. Então, assim, e para escolher um colégio, você precisa acreditar e confiar. Sim. Porque que ali ele está sendo... porque é uma extensão mesmo de casa. Sim. Né? Que os valores que estão sendo colocados ali são valores próximos daquilo que você acredita. Aí a gente vê tudo isso refletido no mercado de trabalho depois. Exato. Né? Aí nós vemos os perfis, quem que vai saber lidar com as adversidades e quem vai ficar... O reflexo é que a pessoa, de repente, não Ah, para até no na emprego. procura, Né? Você tem oscilações de emprego, a pessoa fica um mês no emprego. Tem currículos que às vezes a gente vai fazer entrevista lá, a pessoa passou por 10 empresas e ficou um mês em cada empresa. Hein? Aí você vai contratar e fala, meu, postura, qual é a entrevista. chance de ficar aqui? Exato. Vitor, eu sempre tive... Muito difícil. Vocês ainda não me ouviram falar esse discurso em sala, mas assim, eu sempre tive um discurso com eles, e tinha no empreendedorismo, que é assim, vocês têm quantos professores? Aí eles falavam lá, 12, 18, 10, né? Uhum. Ok. Entenda que esse professor, ele é seu chefe, e você hoje trabalha numa empresa. Aquele aluno que conseguir lidar com todos esses chefes, para mim, vai ser o melhor no mercado de trabalho. Porque ele vai lidar com perfis de pessoas Diferente. absolutamente diferentes. Porque Exato. o Leandro é absolutamente diferente do Vitor na sala, diferente de mim, Exato. e de qualquer outro professor que a gente tem na equipe. E aquele aluno que consegue lidar com essas diferenças, consegue entregar tudo no prazo, fazer tudo no prazo, e ter essa relação com todos de uma maneira tranquila, Inteligência Saudável, né? emocional. Nossa, eu ia Isso. falar isso. Sério. Eu ia Esse é o que falar isso. É consegue. trabalhar com inteligência É o, que, emocional. é o que a gente mais fala em sala e na agência, enfim, Eu ia fora. falar exatamente Porque isso é extremamente importante, porque se você não souber lidar com as coisas, você vai ficar numa eterna procura Exato. que você nunca vai suprir, porque nunca vai ser 100% do jeito que você quer. Em Exato. lugar nenhum. E eles, né, muitos ainda não têm essa consciência. E se na base, que é em casa, não tiver esse reforço, é uma briga desleal, porque a gente sempre vai estar... E não né, tem a inteligência uma força emocional e ela menor. nem é trabalhada porque, mais uma vez, se tudo tem que ser do jeito que eu quero, por que eu vou trabalhar minha inteligência emocional? Por que eu tenho que entender que você, às vezes, não está bem? Que você tem um se perfil viver na minha diferente do bolha, tá meu. tudo bem, né? Que você tem Se um perfil adapte a mim, diferente. né? Exato, se adapte a mim. Mais uma vez, não sou eu que tenho que me adaptar às circunstâncias, aos locais. Porque, por exemplo, você falou, né? O aluno está lá todo largado. Vai ter momentos de você estar assim. Você pode estar assim na tua casa. Mas é aprender a ensinar até isso. Como se portar em cada lugar, em cada situação. E a inteligência emocional, hoje, é uma das deficiências da maior parte dessa geração. Porque não é ensinado você olhar, e assim, mesmo na nossa geração, você é mais novo ainda, mas... Não tá. Não é ensinado pela cultura e pela sociedade que você olhe para você mesmo. Sim. Você está sempre julgando e falando, você fala, julga o outro. É aqui no colégio, às sextas-feiras, né, que o pessoal vem mais com roupa social, o pessoal do técnico. Na verdade, uma das salas agora mudou para quinta, por causa da educação física, para não casar. Mas eles têm um dia da semana que eles vêm. E é com engraçado roupa formal. que o dia que eles estão com roupa formal, eles já têm uma postura Eles diferente. mudam A postura já é realmente, assim, mini executivos, assim, sabe? Porque Tipo, já é uma outra... Às vezes um saltinho, os meninos... Aí não sabe, senta largado, aí já não senta... É toda uma postura para falar, para se Construção, expressar. É. É tão legal como... Só o fato de você mudar a roupa já... Muda. Porque, assim, mais uma vez, isso tá ligado? Tá ligado à postura. Autoestima, né? Você não vai num casamento de shorts, de bermuda. Sim. Né? E aí é isso, você ter noção disso. Ter noção de espaço, ter noção de situações, ter noção de... eu vou do jeito que eu quero. E hoje você vê muito isso. E hoje, na sua área de atuação, na sua agência, você sofre nas contratações? Você tem... Que tipo de problema que você tem dessa nova geração quando ingressa no mercado de trabalho, estagiários? Você falou sobre entrevistas, né? E a gente está num processo... Tivemos 2 pessoas que saíram. A agência ainda é uma agência pequena, né? Mas nós fizemos algumas entrevistas e a gente estava falando exatamente isso. Você vê muito essa questão de as pessoas estarem desassociadas da realidade. A pessoa acabou de se formar e ela se acha pleno, sênior. A gente vê isso em aula. Um né? salário que você fala de Né? uma pessoa que tem uma experiência de anos. Você acabou de sair. Você tem a Você teoria. tem um processo. Não, mas e você tem a um prática processo. Mas aí a pessoa, ela coloca... Porque a gente pergunta, né? Qual que é a sua pretensão salarial? E às vezes você vê pessoas trabalhando, né? As pessoas estão num emprego e aí ganham X. Legal.
Quanto que você gostaria? X mais 3. Com base em quê? Entendi. Ok. Não discuta a sua pretensão salarial. Aí você vê pessoas que estão desempregadas. Quanto que você ganhava no teu último emprego? Eu ganhava X. E quanto que você quer a sua pretensão? X mais 4. Entendi. Aí eu reforço, né? Então, você está me dizendo que você hoje não está trabalhando, mas para você vir trabalhar, você tem que ganhar 3 vezes o que você ganhava. É isso que você está me dizendo? E aí, ok, tá tudo bem. Então, assim, mas assim, é uma desassociação, e aí é difícil você achar uma pessoa que realmente entenda, né? E aí tem, sim, uma ou outra pessoa, mas uma das dificuldades, eu entendo que é a supervalorização, né? Eu sei, e aí é isso, né? Os geniozinhos, né? Eu sei tudo. Não, mas eu quero fazer a estratégia. Não, aqui você vai fazer o operacional. Tá tudo bem? Aí você vê esse pular... A comunicação tem que gritar mais forte, né? Aí você vê pular de galho em galho, né? Aí você vê essa questão do extremismo, né? De ideologias. E ainda nessa área existe muito. E você não pode ter, você tem que ser imparcial. E aí o que a gente fala muito é isso. No marketing, não funciona ideologia. Se meu cliente quiser, óbvio, a gente pega clientes que estejam dentro dos nossos valores. Eu não vou vender algo que eu não acredito. Eu não vou ajudar algo que eu não acredito. Né? Porque aquilo que eu vou fazer vai ajudar a pessoa a vender. Então, se está fora daquilo que eu acredito, a gente não tem como cliente. Então, isso é uma premissa. Mas nesse momento, o mercado tem muito essa ideologia. E aí, como que você consegue trazer uma pessoa e assim, a gente tem muito para a gente isso, a questão cultural, e o combinado não sai caro, né? E o óbvio não existe. Então, quando eu combino desde a largada, eu acho que a chance de dar errado é menor. Mas a grande dificuldade hoje, assim, a contratação, acho que em todos os lugares é uma dificuldade, né? Em qualquer lugar, mas eu acho que é você deixar muito claro o que vai ser praticado ali, né? E o que é permitido e o que não pode, em hipótese alguma. Então, assim, porque na hora de vender, na hora de fazer a entrevista, e aí eu acho que é sentir também, né? Mas fazer as perguntas, certo? Outro dia eu estava ouvindo um podcast e ele falou, né? Uma pergunta que para mim é importante, né? Como que a minha empresa vai te ajudar a chegar onde você quer chegar daqui 5 anos? Né? O meu ritmo é esse. O ritmo do seu trabalho é o mesmo que está a minha empresa? Porque se eu estou num ritmo acelerado, não dá para eu contratar uma pessoa que quer uma vida mais tranquila. Tranquilo. Não casa, não vai dar certo. Né? E aí, eu acho que assim, é uma grande dificuldade por conta disso. E entender... Porque as grandes ideologias, os grandes extremos, ele acaba com qualquer coisa, né? Então, ter muito cuidado na primeira conversa, né? Mas eu acho que... E isso é em tudo. Porque as pessoas, elas têm uma expectativa de que vão ganhar muito fazendo pouco. Ou não tendo ainda experiência, porque vem com o tempo. Então, você Exato. tem que saber Mas a expectativa... E entender que você a expectativa tem um processo. Tem um processo. Só que, exato, esse processo ele não existe para eles. Sim. Todo mundo quer ser gerente, diretor. E assim, hoje... E aí tem isso, né? Às vezes você vai fazer a entrevista, eu era gerente, eu era coordenadora. Tudo bem. Quantas pessoas tinham na sua área? Eu. Minha equipe. Minha equipe. Entendi. Não, a gente teve uma pessoa na empresa que entrou, né, Vitor? Lembra? Que em 2 meses ela entrou como júnior. Não, e assim, ela trabalhava numa outra área, numa empresa de fast food, onde ela não tinha nada a ver com marketing, ela era só assim, ela fazia o papel de venda, mas não tinha estratégia de marketing alguma. E ela entrou, né, para a parte de assistente de marketing e tal, e foi aprendendo aos poucos, com 2 meses, não, eu já quero ter uma promoção, porque eu quero ser supervisor, eu quero ser... Eles não têm essa... Eu falei, mas calma, você tá chegando agora, tem todo um... Acho que, de novo, é um pouco desse imediatismo. É o imediatismo. Saber esperar, né, dessa juventude. É pouco para mim, mas é o pouco para mim. É o pouco para mim. Eu já sei tudo. E assim, que né, você falou que você também foi CLT por muito tempo. Muito. Hoje você também empreende. E eu acredito que o CLT,
Muitas pessoas, às vezes, não têm essa ponte, já vai direto para empreender e tá tudo certo, mas eu fui minha vida inteira também CLT, ainda sou aqui no colégio, sou CLT, mas assim, há 3 anos que a gente tem a empresa, que é um universo completamente diferente de tudo que você já viveu. Exato. E como o CLT te ajuda a ter disciplina, a ter postura. Claro que a gente já tinha, né? Eu também tive uma educação muito rígida dos meus pais, mas trabalhar fora com respeitar a subordinação de uma pessoa que você não conhece, Exato. né? Você abaixar a cabeça e falar, não, sim, ok, eu vou fazer, te ajuda depois para você ter a sua empresa e trabalhar com atendimento ao cliente, ao público, porque quando você empreende, nada mais do que você trabalhar com o público, e isso é muito difícil, é muito complicado. Então essas pessoas, e a gente tem esse cuidado aqui no colégio, né, quando a gente fala com os alunos que tem que abrir um pouco, sair da bolha, porque hoje o mercado já está difícil, você fazendo de tudo para o cliente. Você imagina se você quiser vir impondo a sua verdade para o cliente fala, ok, meu amigo, vai lá. Exato. Tchau, né? Exato. Então, e a gente vive uma questão geracional, né? Uma questão geracional, e eu acho que o que você trouxe é importante, e assim, um ponto que tem que ficar muito atento, porque o CLT, ele te dá uma sensação de que você você está numa zona de segurança, de conforto, né? Só que, na verdade, é meio ilusório isso, porque se a empresa quiser te desligar, ela vai te desligar a qualquer momento. Uhum. Né? Então, assim, mas é óbvio, não é para todo mundo, porque empreender não é fácil, trabalhar de segunda a segunda. Não. Né? Você não tem... E assim, só que você trabalha para você, né? É diferente, porque você trabalha para você, tudo que você faz, e assim, você não tem teto, né? Mas também você acorda muitas vezes sem ter nada. Então, é realmente, assim, desafiador. Tem que ter um emocional muito bom. Tem que ter E um muitas vezes você emocional paga muito todo mundo bom. e você mesmo é o último a receber quando recebe. Exatamente, mas o CLT, na verdade, eu acho que assim, o emprego, por exemplo, o técnico, como você disse, ele abriu portas para o meu primeiro emprego, né? Eu fiz colégio técnico de secretariado, meu primeiro emprego foi na Telesp, como estagiária. E aí, assim, muito nova, eu acho que e hoje, muitos pais não estimulam os seus filhos a serem um jovem aprendiz, a começar cedo, porque quando você começa mais cedo, para mim é muito claro o seguinte: ensina a pescar. Se você dá sempre o peixe, ele não vai dar valor para aquilo. Então, acho que essas premissas são importantes para que você crie essa geração, né, para que você forme, e vocês são formadores, né, de gerações, e eu acho que no Brasil o professor ele tem que ser muito valorizado, coisa que não é. Porque vocês, e mais uma vez, o investimento em educação, se existisse mais, a gente não estava vivendo situações que a gente vive hoje, porque a gente teria pessoas mais pensantes, e hoje a gente tem uma geração que não pensa. Tá na bolha dela. Né? Oi? Tá na bolha dela. Na bolha dela. E acredita naquilo, num trecho, num corte que ela vê e assumir aquilo como verdade absoluta. Gente, o papo gostoso, tá muito bom, mas estamos chegando ao fim do nosso podcast. Dani, muito obrigado. Vem mais vezes, foi um prazer recebê-la. Eduardo, prazer recebê-lo aqui também. Vem mais vezes aqui para entrevistar com a gente. Com certeza. E, se você gostou do episódio, já deixa os comentários aqui no YouTube. E fala suas redes sociais, Dani, para o pessoal te seguir. Minhas redes sociais é Daniela Lopes, CFP, que lá tem um pouquinho... Estou fazendo uma atualização do mercado financeiro, no LinkedIn também. E tem a agência também, né, que é Bacelar Marketing Performance, que aí tem um pouquinho ali também sobre o que a gente faz. Então, de tudo um pouco, né? Acho que... O Eduardo também, né, Du? Quer deixar... O LinkedIn é Eduardo Ruivo, o Ruivo é sobrenome. O Instagram eu deixo aqui, eu não sei de... Depois a gente coloca então aqui no vídeo para você. Fica tranquilo. O arroba, né? A gente só sabe o nome. E o Instagram é péssimo para você encontrar pelo nome, né? Às vezes tem que colocar uns underlines da vida. Aí já chega no BAL também. Quero aproveitar para agradecer a Aninha, do Lua Nova Eventos, né? Que fez o coffee break ali. Sim, muito bom. Uma delícia. Muito bom. A Aninha, eu sempre falo que todo evento tem que ter excelente. comida boa, né? Tem. Então, a Aninha é a pessoa perfeita para o seu evento. Ela está há mais de 15 anos no mercado, então você que é dono de empresa ou pessoa física mesmo quer contratar a Aninha para o seu evento. Festa de aniversário. Festa de aniversário. 96294-2262, @Lua Nova Eventos. Isso aí, a gente vai colocar algumas imagens aí para vocês verem um pouquinho do trabalho dela.
E ela é uma parceirona nossa já de algum tempo, né? Falou que assistiu no BAL, 5% de desconto. Festas a partir de 30 Aí sim, pessoas, né? ainda tem desconto. Isso aí. Então, obrigado de novo Eu que agradeço. por participar. Eduardo também, Eu que volte agradeço. mais vezes. Volto, Vamos ver com se a gente certeza. marca um outro dia para trazer a Dani para falar dessa parte financeira, que eu acho que é tão importante, a educação financeira, Sim. né? Nem deu A tempo, gente estava né? falando Não, disso. não deu tempo de É, explorar, tanta porque coisa, passou né? muito rápido. Mas a gente Fluiu, faz fluiu, um fluiu. específico só sobre financeiro, Vamos porque é um dos diferenciais do BAL, que é essa... Sim. Que é muito como é importante, que tem que ser. importante. esse Eu plantio, brinco, tem que ter né? de berço, né? Porque às vezes os pais não têm e não conseguem passar Eu pros acho filhos, engraçado né? que só pra... Eles falam assim pra mim, professor, eu odeio finanças, sabe que a matéria é chata? Você é legal, mas a matéria é chata. Eu falei assim, eu sei. Você e 90% dos brasileiros falam. Por isso que a maioria das pessoas estão endividadas. Por quê? Exatamente. Né, Porque eu tem prefiro gastar. disciplina. Né? Tem que ter disciplina. Para tudo, Essa né? disciplina está no BAL agora em todas as turmas. Desde o pequeno, a gente inseriu É isso esse ótimo. ano para todas, Todas as as turmas. E é um Era grande Era diferencial. de alguns setores, né? O médio já tinha, mas Fora É as feiras, necessário. né? As É. feiras dos Agora trabalhos que estimulam isso até o último ano. E a gente vê a evolução e a mentalidade deles. Ano passado a gente teve ano retrasado, alunos já investindo na bolsa, Uhum. investindo em criptomoedas. Quando eu falo de bolsa de então, valores com eles, o olho brilha. Né? 15 a 16 anos investindo, então assim, é uma cultura. Se você fizer uma conta, né? Quando eles chegarem, se eles desde já começam a ter essa disciplina, com certeza eles vão ter, muito provavelmente, Sim. vidas melhores do que os próprios pais. Com E certeza. ensinar né? os pais muitas vezes, né? Muitas vezes. É isso aí, pessoal. A Isso aí. gente vai encerrar o assunto, porque senão a gente vai ficar puxar de novo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.